voltamos, espertíssimos e sem sono. Vamos retomar a questão, Flávio, a respeito do tratamento, que eu acho que ficou faltando. Acabou, rapidamente a gente passou e não definiu as possibilidades, no caso da apneia, de tipo de tratamento. Se é remédio, se é cirúrgico, qual é o tratamento? Tá. Hoje a gente classifica a apneia, o distúrbio respiratório do sono, em relação a um índice. Então é o índice de apneia e hipopneia por hora de sono. É considerado normal até 5 desses eventos por hora. De 5 a 15 eventos por hora é uma doença de leve intensidade. De 15 a 30, moderada. E acima de 30, severa. Em relação ao ronco isolado e apneia leve, existem algumas opções de tratamento que podem ser cirúrgico, pode ser através de uma placa que se coloca na boca durante o sono, que projeta um pouco a semelhante mandíbula. Àquela parecido coisa que com se a bota placa da médica para evitar bruxismo? Isso, parecido com aquilo e que projeta um pouco a mandíbula para frente e melhora tanto o ronco como essa apneia leve. A partir dos 15 de índice, é que o tratamento de escolha é o CPAP nasal. É um aparelho que é colocado durante o sono sobre o nariz e através de uma pressão positiva previamente determinada, você faz... Então, uma máscarazinha? Como que você uma chama? máscara que pega no nariz. E a pessoa bota antes de dormir? Bota antes de dormir, aperta um botãozinho de um aparelho que está previamente determinado qual vai ser a pressão para aquele paciente e ele dorme, corrigindo o ronco e corrigindo a apneia. Eu costumo dizer, eu passei talvez 25 anos da minha vida trabalhando em emergência, em terapia intensiva, onde um doente que chegava com uma dificuldade respiratória, meio confuso, uma oxigenação baixa, a gente avaliava e às vezes entubava, colocava ele no CTI. Agora a gente trata de uma doença que é uma perfeita insuficiência respiratória que só ocorre durante o sono. E nós que trabalhamos com isso, temos que ser extremamente motivadores no sentido de colocar esse doente que apresenta essa insuficiência respiratória noturna para ele apertar o botão e corrigir a doença dele. Porque essa doença é extremamente importante, alta prevalência, e que a gente tem que diagnosticar e tratar corretamente. Tá, aí remonta logo pela gravidade, como você colocou, o grau. Quem está em casa vai ficar, puxa, mas o meu marido ronca, normalmente e o mais, marido, né? O que vai fazer? Qual é o grau? Está roncando muito, vai para o médico, qual é a indicação para não dar uma hipocondria nos nossos telespectadores? Não, eu acho que isso foi falado já aqui. Quer dizer, se ele tem um ronco que é perturbador, se ele tem sonolência excessiva durante o dia, e se ele tem outras situações como uma história de doença cardiovascular, se ele tem hipertensão arterial, ele merece ser investigado. Ou seja, não vamos mais tratar o ronco como normal, né? Isso é importantíssimo. Antigamente existia aquele, o ronco primário, o ronco inocente, né? Hoje essa visão já está sendo modificada, né? E na nova classificação de sono já queremos botar o ronco, é sempre doença, é sempre problema. Antigamente não, a criança que ronca é patológico, é problemático, tem que ser investigado. O ronco do adulto pode ou não ser. Isso aí a gente já está caindo por terra, porque o ronco parece ser uma evolução do distúrbio respiratório. Pode começar com um ronco, depois ele tem uma resistência maior das vias aéreas, até ter uma síndrome de apneia do sono. Então a gente não vai esperar que ele tenha a síndrome da apneia do sono. Então, quem ronca, a esposa que ronca, o marido que ronca, deve sempre ser investigado. Puxa, nós estamos fazendo quase um consultório sentimental aqui para acabar com o ronco, né? E sem aquela coisa, assovia um pouco, dá um empurrãozinho, que não leva a nada, né? E o mais interessante é que o tratamento, ele pode reverter problemas cardíacos prévios. Nós temos os seguintes dados, nós realizamos estudos mostrando quais são as alterações cardiovasculares, eu tenho trabalhado há algum tempo com isso, e quais são elas? Por exemplo, as artérias, né, que são os vasinhos que carregam o sangue, a parte de dentro dessa artéria ela pode sofrer um pouco e pode ter mais tendência a ter o que a gente poderia chamar mais leigamente de aterosclerose, né? Então o endotélio sofre. Cada vez que você tem uma apneia, que você respira contra uma via aérea fechada, o retorno do sangue para o coração é diferente. E o coração, a câmara do coração, ela se altera em tamanho.
E depois o que acontece? Aumenta a demanda para o coração, ou seja, é um coração que está trabalhando de uma maneira diferente, ele está tendo mais trabalho. Isso é perigoso para quem? Aquele que já tem um coração, vamos dizer assim, já tem algum grau de obstrução ou um coração que já não trabalha bem. Uma pessoa mais idosa, uma pessoa que já teve. E o CPAP, na medida em que você abre a via aérea, que você respira bem, tudo isso melhora. Isso é o mais interessante. Bem, nós pintamos aqui quase como criminosos do ronco, né? Mas qual é o outro problema mais sério, vamos dizer assim, o segundão nessa etapa, Márcio, de doenças do sono que a gente consideraria mais sérias? Que, na verdade, é o primeiro, né? Mas a medicina do sono ganhou um grande corpo com a apneia e o ronco, mas a insônia, né? A dificuldade de iniciar e manter o sono não restaurador, e a pessoa traz uma queixa, né? De que eu não consigo dormir, eu não inicio o sono, ou eu durmo bem, mas eu acordo várias vezes, ou durmo, mas acordo 4 horas da manhã, vejo todo mundo dormindo em casa, isso me agonia, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada porque eu faço barulho, e isso traz várias consequências, traz alguns casos relacionados à depressão após insônia, ou a insônia sendo um subitem da síndrome depressiva, ansiedade. Aumenta também os acidentes automobilísticos, o rendimento no trabalho também reduz. E isso traz um impacto econômico da ordem de bilhões de dólares, né? E isso que a gente tem que verificar no consenso que realizamos no ano passado, e nós distribuímos por todo o Brasil, e a gente tem várias técnicas e vários tipos de insônia. Que insônia não é um bloco monolítico, né? Não é uma doença per se. Demora a pegar, o outro que acorda de noite. E traz a queixa, eu tenho insônia, mas a insônia para a gente quer dizer apenas um código que nós temos na hora da consulta. É uma questão química, é uma questão, às vezes, psicológica, a pessoa está muito preocupada. Qual é o desencadeador principal do ponto de vista de motivação? Na verdade, a gente segue mais ou menos o modelo de um autor chamado Spielman, que tem um fator hereditário, tem um fator constitucional e tem um fator que deflagra isso. Então a gente conversa bastante, a medicina do sono, a consulta da medicina do sono é um pouco demorada porque você não avalia só o dia, você avalia a noite. Então você vê o indivíduo de uma forma bastante ampla. Então você vai tentando fragmentar, você tem um problema, você vai fragmentando o problema para entender e para saber se o problema dele é um problema onde você dá uma orientação psicoterapêutica, ou uma orientação farmacológica, é uma orientação apenas de higiene do sono, ou uma orientação tripla, quádrupla. Quer dizer, então, as origens podem ser realmente muito variadas. E são múltiplas, e às vezes elas se superpõem, porque tem insônia transitória, tem insônia crônica e tem vários tipos de subtipos. Quais são os riscos, Dalva, da chamada automedicação, que é o que mais tem? Tá insônia, eu tomo meu remedinho. Tem gente, desculpem, que se vicia totalmente nisso, né? E talvez até perturbe a possibilidade de voltar a dormir normalmente. Isso é um problema sério. As estimativas que a gente realizou na cidade de São Paulo foram 2 estimativas. Uma em 1987 e outra em 1995. E nós estamos prestes a fazer a próxima. E a realidade que mais nos preocupou foi o consumo exagerado de remédios para dormir. E a classe dos benzodiazepínicos foi a que ganhou em termos de consumo naquela época, né? Isso preocupa por quê? Porque existe um risco grande, que é dependência e perda do efeito, o que se chama tolerância. O indivíduo cada vez precisa de uma dose maior, ou ele não escalou na dose porque ele tem medo, hoje em dia já existe uma cultura do medo do medicamento para dormir, e perde o efeito. Então, ele cronicamente, além dele aumentar a mortalidade nos idosos, nos velhinhos, ele pode não fazer efeito. Então, é preciso ter em vista que insônia é uma resposta inadequada ao estresse. Existem vários estudos que foram apresentados recentemente no Congresso americano que mostram, que testam as pessoas submetidas à situação de estresse. Então, eles padronizam o estresse e submetem uma série de pessoas. Eles observam que aquelas que têm isso que nós chamamos de insônia primária, elas respondem de uma maneira diferente ao estresse daqueles que não têm. Ou seja, o sono deles é mais prejudicado. Então, o diagnóstico é importante e o tratamento específico não é para ficar tomando remédio, muito menos por conta própria. O Flávio estava querendo falar. Uma coisa importante em relação ao que a Dalva falou de benzodiazepínico
é que eu estou mais envolvido em sono e respiração. Quer dizer, eu, por ser pneumologista, o meu foco maior de interesse é a apneia do sono. Então, é interessante que o doente que tem apneia severa, ele passa a ter insônia. Porque, talvez, eu acredito que seja uma forma dele se defender. Quer dizer, quanto mais ele dorme, pior ele respira, então ele começa a fracionar. E esses indivíduos passam a usar benzodiazepínico. E o benzodiazepínico relaxa mais a musculatura. Então, essa musculatura que teria que manter essa via aérea mais permeável, fica mais relaxado e você tem muito mais distúrbio, você tem muito mais gravidade. Duplo problema, então. Igual ao álcool. O álcool também, que muitos doentes usam como indutor do sono, quer dizer, eles preferem não tomar remédio, mas tomam 2, 3 doses de alguma bebida. E também relaxa a musculatura, isso também é grave. Todo mundo sabe, quando eu tomo 3, 4 chopes ou 3 uísques, eu ronco mais. Ou o parceiro fala isso. O Márcio e aquela falsa ideia de dormir melhor ou dormir mais. Aquela pessoa que ingere bebida alcoólica ou que usa benzodiazepínico até pega mais fácil no sono pelo relaxamento, mas a qualidade daquele sono vai estar comprometida. Então ela vai ter menos sono profundo, que é o sono fundamental para consolidar a memória, é o sono fundamental para a gente revigorar a energia, para o metabolismo anaeróbico. Então, aí advém logo a pergunta, desculpe interromper. Então, quando que se pode usar um remédio? Se o remédio existe, ele deve ter alguma utilidade. Sim, tem, mas a gente tem que, só para fechar, o consumo de benzodiazepínicos, remédios hipnóticos nos Estados Unidos, 2/3 da população que usa todos os remédios vendidos nos Estados Unidos são pessoas acima de 65 anos, que são pessoas que já têm uma rigidez de caráter, têm dificuldade de ir ao médico, faz a automedicação, tem o maior índice de apneia e fica isso. Ou seja, a melhor forma é procurar um médico, para o médico entender o seu problema e verificar se aquela medicação está sendo adequada ou não. Né? E ela só é adequada em que caso? Aí é cada caso. A gente não faz Fala perto de médico, de remédio, eu acho que você tem razão. Eu vou ter que fazer mais um intervalo e voltamos já com o nosso debate sobre o sono.